para estar com Deus. Francisco Faus, capítulo 10. Boa leitura. A oração de súplica. O que devemos pedir? Saber pedir bem. Quero repisar o que dizia na introdução. Estas reflexões não são aulas de doutrina, mas conselhos práticos, embora procuremos que a doutrina esteja na base de tudo o que dizemos. Digo-lhe isto porque não vamos meditar sobre todos os aspectos da oração de petição. Além do que já foi dito na palestra anterior, quero recordar-lhes apenas algumas qualidades que fazem com que a oração de súplica seja boa, pois poderia ser má. São Tiago diz que, de fato, podemos pedir mal. Não alcançais, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Tiago 4, 2 e 3. O coração de todos os pedidos. São Tiago afirma que reza mal quem pede a Deus que lhe satisfaça os desejos e ambições egoístas, que satisfaça as suas paixões, orgulho, avareza, inveja, ânsia de sucesso e glória, soluções cômodas, bênçãos para negócios pouco limpos, sensualidade, etc. Não é cristão usar Deus como ajudante, como criado a nosso serviço, pedindo-lhe que nos conceda o que as nossas paixões egoístas almejam e que não é santo. Jesus, quando fala da oração de petição, diz que assim como um pai não vai dar uma pedra ao filho que lhe pede pão, nem uma cobra ao que lhe pede peixe, da mesma forma o nosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, 11. O que quer dizer com essa expressão coisas boas? Ele mesmo o esclarece em outro lugar paralelo. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11, 13. Quer dizer que o coração da nossa oração de petição, aquilo que sempre deve ser pedido a Deus, mesmo quando lhe pedimos coisas materiais, é a graça do Espírito Santo que nos santifica e nos faz capazes de viver e amar como filhos de Deus. Para que foi que Cristo enviou o Espírito Santo, fruto da sua morte redentora na cruz? Para nos tornar filhos de Deus, capazes de amar a Deus e ao próximo com a força desse amor em pessoa, que é o Espírito Santo. O amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações, Romanos 5, 5, ensina São Paulo, é a essência da perfeição. Colossenses 3, 14. E é também o Espírito Santo quem nos leva à verdade completa sobre Deus, os homens, o mundo e seus problemas. João 16, 13. Seja feita a vossa vontade. Podemos, pois, pedir tudo que seja honesto e desde que esteja subordinado ao maior bem, que é a nossa santificação e a dos nossos irmãos. Por isso, na entranha de toda a súplica dirigida a Deus, você e eu, todos, deve colocar o pedido primordial: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10. Muitos bons cristãos pedem e pedem muito, e nisso fazem muitíssimo bem, mas sempre acrescentam: se isto for, Senhor, da vossa vontade. Rezar assim é ótimo. Essa foi a oração de Cristo no horto, a mais perfeita de todas as orações. Abba, Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 38. Na realidade, como diz São Paulo, nós não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8, 26.
É uma maravilha. Podemos pedir a Deus com simplicidade tudo o que for honesto e bom, saúde física e espiritual, forças para enfrentar um problema determinado e, se possível, que Deus afaste esse problema. O pão material, recursos para o sustento próprio e da família, o pão espiritual, o bem da igreja, a paz do mundo, o bem comum do país. Se fizermos esses pedidos como bons filhos de Deus, enquanto nós rezamos, o Espírito Santo, dentro do nosso coração, vai intercedendo por nós, fazendo com que o nosso pedido obtenha um resultado que mais nos convém, mesmo que às vezes seja o contrário do que pedimos explicitamente. Como os pais que amam os filhos têm que recusar-lhes com frequência o que pedem, porque lhes faria mal. Não se esqueça, porém, de que mesmo que Deus demore a responder de um ou de outro jeito, mesmo que pareça que não nos escuta, há muitas graças divinas que estão vinculadas à nossa oração. Quem reza sempre recebe. Pedi e recebereis. Ai de nós se não rezarmos. Aquele que não reza pode frustrar o plano de Deus a seu respeito. Lucas 7:30. Mais uma vez, convirá lembrar a frase famosa de Santo Afonso: quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Rezar uns pelos outros. Nessa reflexão queria ainda lembrar-lhe, mesmo que seja brevemente, a grande importância que tem a oração da petição pelos outros. O Senhor nos vê como filhos que constituem a família de Deus. Efésios 2:19. Família que deve estar unida e solidária, como estavam entre si os primeiros cristãos, de quem dizem os Atos dos Apóstolos. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, perseveravam na oração. Atos 2:42-46. Espiritualmente, mais ainda do que materialmente, uns dependemos dos outros. Formamos um só corpo, o corpo místico de Cristo, e como diz ainda São Paulo, o olho não pode dizer à mão: eu não preciso de ti. 1 Coríntios 12:21. Todos precisamos de todos, todos temos que apoiar-nos na oração dos outros. Os outros devem poder apoiar-se na nossa oração. A Igreja viveu isso intensamente desde o começo. Após a primeira prisão de Pedro, por exemplo, todos os irmãos rezavam unanimemente: agora, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos, com todo desassombro, anuncie a vossa palavra. Atos 4:29. Da mesma forma, São Paulo, que em todas as suas cartas pede orações, escrevia aos romanos: combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Romanos 15:30. Mas ainda, além de rezarmos pelos outros cristãos, membros do corpo místico de Cristo, é preciso rezar muito também pelos que não conhecem ou conhecem mal a Deus, pelos que o combatem. Atos 7:60. Romanos 12:14, etc. E até mesmo pelos que se empenham em ser nossos inimigos, nos odeiam e nos perseguem. Mateus 5:44. Para terminar, queria lembrar-lhe uma consideração que fazia São José Maria. Dizia que muitas coisas no mundo não andam bem porque poucos rezam, e os que rezam, rezam pouco. Deus faça que nós não estejamos entre esses rezadores anônimos.